Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom com todos vocês? Como estamos? Estamos ao vivo aqui. Confirma para mim se o áudio tá ok, se vocês estão visualizando tudo. E vamos que vamos, turma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de Zabbix. Para quem está chegando aqui no canal, aqui nós discutimos sobre monitoramento, sobre Zabbix e compartilhamos toda a nossa experiência em projetos para te ajudar a se especializar cada vez mais em monitoramento. Eu sou Robert Silva e hoje nós vamos falar sobre tudo sobre a instalação dos Zabbix. Geralmente, quando a gente começa a atuar com os Zabbix, a aprender com os Zabbix, a primeira coisa que a gente quer fazer é instalar os Zabbix e sair fuçando nas funcionalidades, nos templates, no agente e assim por diante. Mas chega um determinado momento que a gente precisa entender realmente quais são as opções que nós temos para instalar os Zabbix, por onde começar, o que fazer e assim por diante. Então é isso que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, beleza? Confirmem para mim se está tudo ok. Maravilha. Então vamos lá. Vamos que vamos, turma. Vamos começar pelo seguinte. Deixa eu já preparar uma página aqui que eu vou estar comentando também com vocês, além do nosso slide aqui, eu vou compartilhar depois o meu navegador para a gente estar conversando um pouquinho, beleza? Maravilha, então vamos começar o seguinte. Antes de a gente estar iniciando no conteúdo de hoje, eu gostaria de comunicá-los o seguinte, comunicá-los e fazer um convite. Tá chegando a Jornada do Monitoramento. Para quem não conhece, a Jornada do Monitoramento é um evento que a gente faz, geralmente são 3 dias, tá? Totalmente online e gratuito, onde eu compartilho. Nesse caso, vamos compartilhar do zero ao especialista em monitoramento com Zabbix. Então, vou compartilhar todas as dicas, todos os macetes. E essa jornada do monitoramento, ela serve tanto para iniciantes com Zabbix e também para quem já trabalha há um certo tempo. A gente tem algumas pessoas que participaram, que trabalhavam com Zabbix há alguns anos, mas depois da jornada falou, caramba, eu não sabia que isso funcionava, eu não sabia que dava para fazer assim e assim por diante. Então, essa é a nossa ideia, é realmente explodir a cabeça de vocês com o mundo de possibilidades que a gente pode fazer com os Zabbix, beleza? Maravilha, então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Quem quiser fazer inscrição, eu vou deixar aqui nos comentários o link, tá? Eu vou deixar os comentários aqui o link para quem quiser fazer inscrição e depois eu vou deixar para quem estiver vendo no YouTube, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Quem estiver vendo no LinkedIn, pega aqui, depois eu posto lá no LinkedIn também um link, tá? Então deixa eu pegar aqui já para vocês terem acesso, quem quiser estar fazendo a sua inscrição. Para participar é bem simples, é só acessar esse site que eu vou deixar aqui nos comentários agora, tá? Deixa esse site, deixa seu cadastro lá nesse site que você vai receber todas as informações necessárias para estar participando, beleza? Agora chega de conversa e vamos para o que interessa, né? Vamos falar do conteúdo. Bom, quando a gente fala sobre instalação dos Zabbix, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a arquitetura dos Zabbix, né? Como assim, Robert? Qual arquitetura? A gente vai começar falando aqui, então, sobre quais são os componentes disponíveis que nós temos dentro dos Zabbix. Basicamente, tá? A arquitetura mais simples que você vai ter dos Zabbix é o seguinte, é um banco de dados, é o Zabbix Server e o front-end. Então, você precisa ter esses 3 componentes para começar o seu monitoramento. Robert, mas e o proxy, o agente? Tudo bem, você vai começar a colocar esses caras depois, de acordo com a sua necessidade. Mas para o Zabbix estar no ar, você precisa desses 3 componentes. E a gente vai estar falando como que eu instalo, né? Instalo em uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas? Quais as possibilidades? A gente vai falar sobre isso aqui durante a live de hoje, beleza? Maravilha. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, o banco de dados. Pessoal, vocês precisam ter bem claro qual que é a responsabilidade de cada componente do Zabbix. Primeira coisa que a gente precisa para o Zabbix subir, então podem anotar se quiser. Para o Zabbix Server subir, para inicializar, ele precisa de um banco de dados, tá? Banco de dados, quais são suportados? A gente vai ver daqui a pouco, mas vamos lá. Desculpa. O Zabbix precisa inicialmente de um banco de dados. Esse banco de dados, né, ele vai ser utilizado para armazenar os dados coletados e também os dados de configuração. Robert, mas por que você está separando em dados coletados e dados de configuração? Não poderia ser só todos os dados? Não, porque é o seguinte, a gente vai ver que além do banco de dados SQL,
que é necessário para a gente armazenar as configurações, a gente pode estar utilizando também, por exemplo, o Elasticsearch para estar enviando as informações dos dados coletados. Então, por isso que é importante você saber essa diferença. Por exemplo, se em algum momento uma pergunta de prova, de vaga, por exemplo, e te perguntar o seguinte: quais bancos de dados são suportados pelos Zabbix para armazenar dados de configuração e dados coletados? Então, quando a gente fala de dados de configuração e dados coletados, nós estamos falando dos bancos de dados SQL. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são os bancos suportados, beleza? Mas você precisa ter em mente isso daqui. Então, o banco de dados, ele armazena os dados coletados e também os dados de configuração. E aí nós temos também o nosso querido Zabbix Server, né? E o que é o Zabbix Server propriamente dito, pessoal? O Zabbix Server, ele é toda a inteligência do monitoramento. Então, tudo que você fala, olha, eu preciso que o monitoramento com o Zabbix faça isso daqui, quem vai estar fazendo é o Zabbix Server, ok? Algumas coisas ele delega para outros componentes, mas no geral, quem vai fazer toda a parte da inteligência é o próprio Zabbix Server. E Robert, quando você fala inteligência, do que você está falando necessariamente, né? Nós estamos falando da parte de coleta de dados, detecção de problemas, gerenciamento de eventos e também a parte de notificações. Então vamos começar aqui pela coleta de dados. Vamos supor que você subiu o Zabbix aí, você subiu o ambiente de monitoramento, onde você precisa coletar as informações do seu ambiente, como por exemplo, dados de servidores, dados de banco de dados, dados de uma API, entre outras opções que você pode ter dentro do seu ambiente. Quem vai fazer isso é o Zabbix Server, tá? E por que eu estou falando isso? A origem da conexão pro monitoramento, ela sempre vai sair do Zabbix Server. Eu já vi situações em grupos de comunidade onde a galera falou o seguinte: olha, eu preciso monitorar banco de dados e eu configurei o ODBC no meu servidor de banco de dados do Zabbix. Então, vamos entender aqui esse fluxo de responsabilidades, né? Como eu comentei, o banco de dados, ele é responsável somente por armazenar os dados coletados e os dados de configuração. Quem vai fazer a coleta de dados é o Zabbix Server, ou os Zabbix Proxy, que a gente vai ver mais para frente. Mas nesse caso, tenha em mente que toda a coleta de dados, ela sai do Zabbix Server. Então não adianta você instalar o ODBC no banco de dados, que não vai funcionar. Um outro ponto também importante para isso daqui é para você entender o fluxo de rede, né? Quais são as liberações necessárias que eu preciso ter para o meu ambiente? Qual porta que eu preciso liberar? De onde para onde? Então daqui você já vai ter uma ideia. Por exemplo, se você vai monitorar com o Zabbix Agent, você vai liberar a conexão do IP do servidor do Zabbix Server para o destino de todos os seus servidores que têm Zabbix Agent na porta 10.050. Se você for monitorar via SNMP, você vai liberar na porta 161, que é a porta do SNMP. Robert, agora eu preciso monitorar também algumas portas que alguns serviços sobem para saber se essa porta está funcionando, como por exemplo a porta 80 do HTTP, a porta 443 do HTTPS, a porta 3306 do MySQL e outras portas e assim por diante que a gente possa vir ter de algum serviço que a gente monitore. Então, quando você tiver essa necessidade, você tem que saber, se não está fechando o telnet, se o monitoramento não está funcionando, eu preciso rever as regras de rede. É importante entender essas responsabilidades aqui, por quê? Porque quando você tiver um problema, você tem que ser capaz de fazer o troubleshooting. Ser um especialista no monitoramento, ser um cara que trabalha com monitoramento, vai muito além de você instalar os Zabbix e você colocar para coletar os primeiros dados ali. Depois que você coleta os primeiros dados, que aí você vai ver que realmente você precisa fazer muita coisa. E entender esse conceito aqui é onde você começa a se diferenciar. Porque muita gente que às vezes começa a trabalhar com os Zabbix, a pessoa tem o seguinte: surgiu uma demanda na empresa ou caiu de paraquedas ali no ambiente de monitoramento, já tem os Zabbix funcionando, mas ela não tem a mínima ideia de como que funciona essa arquitetura por debaixo dos panos. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Então, tenha sempre em mente, a coleta de dados, ela vai sair ali do Zabbix Server. Beleza? E aí nós temos também a parte de detecção de problemas, né? O que é detecção de problemas? Dentro dos Zabbix, detecção de problemas a gente chama de triggers, né? Uma trigger nada mais é do que o seguinte, né? Antes de trigger, vamos falar sobre a detecção de problema. Detecção de problema é o seguinte, vamos fazer uma analogia aqui com o momento que estamos vivendo, que é o coronavírus. Então, quando você chega no estabelecimento, o estabelecimento lá, ele está medindo a sua temperatura, né? Se você tiver uma temperatura de febre, por exemplo, você não pode entrar naquele estabelecimento. Correto? É a mesma coisa para o seu monitoramento. Tudo que você vai monitorar, ou pelo menos grande maioria das coisas que você vai monitorar, você vai criar uma situação
onde você vai avaliar se o dado coletado ele está dentro de um limite aceitável ou não. O que é esse limite aceitável, Robert? No caso da analogia aqui que a gente fez sobre a nossa temperatura, sobre a febre e tudo mais, bom, é aceitável até 37,99. Tá com 38, tá? Se você está com 38, novamente, é aceitável até 37,99. Se você está com 38, então maior ou igual a 38, significa que você está com febre, é um exemplo, ok? E você não pode adentrar dentro daquele estabelecimento. Mesma coisa quando você está monitorando o ambiente. Então você vai monitorar, por exemplo, um espaço em disco. Você quer ser avisado quando? Ah, eu preciso de tempo para poder tomar alguma ação caso eu tenha algum problema de espaço em disco nesse servidor. Então, preciso mover um backup, preciso pagar alguns arquivos, eu preciso pelo menos de alguns minutos antes que acabe totalmente o espaço em disco. Então, você coloca lá, me avisa, por exemplo, quando tiver com 10% de espaço em disco disponível só. E aí, com esses 10%, você começa a fazer as suas ações para fazer a limpeza. Então, isso é a parte de detecção de problemas. Aqui eu dei um exemplo clássico de espaço em disco porque todo mundo tem isso, mas pode ser outras coisas. Por exemplo, você acessar uma página web e essa página não está respondendo um código de retorno que você espera. Você acessar uma API e dentro dessa API ele retorna as informações, mas não retorna o valor que você espera. Você monitorar o serviço do Windows, por exemplo, e esse serviço do Windows ele não retorna o status que você espera. Você espera que aquele serviço esteja executando, porém ele está parado. Então, um serviço parado significa que alguma aplicação não está funcionando e a sua infraestrutura está causando algum problema, né? Então você está tendo algum problema dentro da sua infraestrutura. Então essa é a parte de detecção de problemas, ok? Claro até aqui para vocês? Maravilha. Coloca 1 aí se tá claro, se tá fazendo sentido para vocês. Ou 2 se, Robert, nada a ver, eu já sabia de tudo isso, não quero ver isso daqui, sobe um pouco mais o nível, fala assunto mais avançado. Tá? A gente vai falar assunto avançado também, mas é importante aqui que a gente tenha essa introdução. Beleza? Perfeito. E a parte de gerenciamento de eventos, né? Quando a gente fala de gerenciamento de eventos, a gente acha que evento é somente de triggers, mas a verdade é que não. O Zabbix possui 4 tipos de eventos. O Zabbix possui eventos de trigger, possui eventos de autorregistro, possui eventos de network discovery e possui eventos internos também, tá? Então, o evento de trigger a gente já sabe o que é. É quando uma trigger, né? Então, a trigger ela geralmente está em status ok, né? Então, estou coletando abaixo de 37,99 a minha temperatura. Então, estou em status ok. Quando eu coleto, né? Quando eu coleto algo diferente disso, né, acima de 37,99, por exemplo, 38,5, significa que a minha trigger passou do status ok para o status de problema. E quando acontece isso, nós temos um evento. Olha, mudou o status da trigger. Quando essa trigger também ela volta de ok, tomei o remédio, passou minha febre, então agora eu tô com 36. Fui no mercado ontem, numa material de construção, na verdade, tá 32,5. Então, opa, não estou mais com febre, então a trigger sai do status de ok para o estado de problema para o estado de ok. Beleza? Show. Outro tipo de gerenciamento de evento que nós temos é a parte de autorregistro. A gente vai conhecer aqui durante as nossas lives, a gente já fez alguns conteúdos sobre isso, não sei se você já viu, mas nós temos a parte de autorregistro. O que é o autorregistro? Você tem os agentes instalados, tá? E você consegue saber o seguinte, quando uma máquina subiu com a agente instalado, ela vai se comunicar com o Zabbix Server, vai falar, opa, eu tô aqui. O Zabbix Server vai entender, vai cadastrar essa máquina no monitoramento e vai gerar um evento. Olha, uma nova máquina foi cadastrada. Tá? O outro evento é de Network Discovery, é parecido com o autorregistro, mas é quando a gente faz um scanner na rede, e através desse scanner na rede, a gente identifica alguns serviços, né? Então, um serviço SSH, um serviço HTTP, um dispositivo de rede respondendo no SNMP. Então, quando acontece isso, a gente consegue gerar um evento também. E o outro evento, que é o evento interno, que pouquíssima gente usa, mas é muito importante. O que significa esse evento interno? Nós vamos conhecer que nós temos diversos tipos de itens do Zabbix, nós cadastramos os itens no monitoramento, porém acontece uma situação que são os itens não suportados. Nesses itens não suportados, o que acontece? Ele ficou não suportado é porque deu algum erro. E você vai esperar o quê? Você vai esperar que alguém fale, olha, eu tive um problema lá no ambiente, mas não alarmou. E vocês vão entender que essa parte de detecção de problema, ela é avaliada toda vez que um dado é coletado. Se o dado não foi coletado, o que acontece? Você não tem trigger. Então, se seu item está não suportado, você não consegue fazer aquela validação do trigger. Então, por isso que é muito importante você ter um controle dos itens que estão não suportados dentro desse ambiente. E um item não suportado, ele é um tipo de evento que acontece para a gente.
tá? Além do item não suportado, há uma trigger que ficou com estado de unknown, porque não tem dado suficiente para ela fazer essa validação, uma regra de descoberta, ou seja, um LLD, ele parou de coletar. Então temos diversas situações aí onde nós conseguimos ter tipos de evento interno. Beleza? Maravilha. E aí, por fim, nós temos a parte de notificação, né? Nós podemos ter notificações para cada tipo de evento. A gente pode ter notificações, pode ter algumas ações, e a gente vai estar vendo isso numa outra live, porque é um assunto bem legal e bem extenso, onde a gente trabalha com notificações dentro dos Zabbix. Beleza? Tá claro aqui para todos vocês? Vamos ver aqui. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, que aí eu vou respondendo essas dúvidas e também vai tirando o que você tem em mente na cabeça, vai respondendo, vai ajudando e assim por diante. Maravilha? Show. Vamos para o próximo assunto aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Maravilha. Excelente. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Tivemos aqui então a parte de arquitetura, né? Responsabilidade de cada um, só que falta também a parte do front-end, né? O que que o front-end faz, turma? O front-end, ele é responsável basicamente pela visualização e o gerenciamento de configurações. Tem um ponto importante também que eu não coloquei aqui, mas o front-end ele é responsável por executar os scripts, né? Quando a gente coloca lá o executes now, ou quando a gente executa um script via front-end do Zabbix, pela interface web do Zabbix, é uma responsabilidade também do front-end. Mas basicamente, inicialmente, o que você precisa saber aqui, a parte de visualização, ou seja, você visualiza todo o seu ambiente, toda a parte de configuração, dados coletados, alarmes gerados, eventos gerados, tudo você vê no front-end, e também você faz a parte de configuração, tá? Raramente, em casos muito específicos, você vai ter que acessar a interface, né? Interface não. Em casos específicos, você vai ter que acessar o terminal do seu ambiente Zabbix para que você consiga, para que você precise, né, fazer algum tipo de mudança, algum tipo de alteração na configuração. Isso vai acontecer mais quando você estiver fazendo um tuning, ou quando você estiver trabalhando com external scripts, ou quando você estiver trabalhando com user parameter, ou com ODBC, utilizando o odbc.ini. A gente vai ter uma live falando também sobre o ODBC, tá? Mas o que você precisa saber é que, diferente de outras ferramentas de monitoramento open source, você não precisa configurar nada via linha de comando. Toda a parte de configuração você consegue fazer ali através do front-end, exceto algo bem específico que você precisa só parametrizar, aí sim você precisa alterar alguns arquivos de configuração. Mas, no geral, para você operar o Zabbix, para ele estar funcionando na sua estrutura, você precisa somente, tá? Você precisa somente do front-end. Perfeito? Maravilha. Show. E aí, quando a gente fala de instalação, nós temos alguns tipos de instalações, né? Nós temos, por exemplo, quando a gente faz a instalação all-in-one, ou seja, o que seria esse all-in-one, né? Tudo em um. Então, a gente pega um único servidor, e nesse mesmo servidor, a gente vai instalar o banco de dados, o Zabbix Server e o front-end. É muito comum a gente ver esse tipo de arquitetura, principalmente quem está começando com Zabbix, quem nunca teve um contato. Também empresas, às vezes você tem um profissional que já trabalha com Zabbix, mas esse profissional vai colocar o Zabbix em uma empresa que não tem tanto conhecimento, então ela ainda não vê tanto valor no monitoramento. E aí, como ela não vê valor, ela não vai querer gastar. Então, o que ela faz? Dá para começar com uma máquina? Você pode começar com uma máquina, mas eu quero mostrar para vocês aqui quais são as possibilidades e o que você precisa fazer, tá? Quando você começar a fazer a migração desses ambientes. Porque é comum a gente começar all-in-one. Muita gente, às vezes, só conhece esse tipo de instalação e não conhece o tipo de instalação que eu vou estar mostrando mais para frente, né? Os outros dois tipos que tem. Então, aí pode ter uma pergunta. Robert, como que eu migro? O que eu faço? Então, beleza. Eu vou te explicar. Mas agora o que você precisa ter em mente aqui. A arquitetura principal é all-in-one. Robert, é recomendado começar dessa forma? Não. Aqui nós começamos num outro formato que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Mas isso aqui é uma alternativa para quem está começando com Zabbix, quem precisa fazer um laboratório, tá? Então, se você precisa fazer um laboratório, você não precisa ter 3 máquinas. Você pode começar com uma, né? Robert, 3 máquinas? Sim, tá? Maravilha, acabou o café, agora vamos que vamos. Outra forma também, quando o seu ambiente está crescendo, conforme o ambiente está crescendo, é você fazer a instalação de 2 camadas, né? Então, essa instalação de 2 camadas, agora você separa. Você tem um servidor para o banco de dados e você tem um servidor para o Zabbix Server e para o front-end, tá? Como que eu faço
Isso, Robert, é bem simples. Você só precisa entender quais são as responsabilidades, né? Então, quando você tiver instalando, nesse caso, em máquina separada, a única diferença do all-in-one é que você vai apontar o endereço do banco de dados para uma máquina remota. Você vai colocar um IP. Ao invés de você colocar localhost, ao invés de você colocar 127.0.0.1, você vai colocar o endereço IP de qual que é o servidor do banco de dados ali. E claro, você precisa lembrar de quais são as configurações de rede, por exemplo, que você precisa estar fazendo, né, para estar funcionando isso perfeitamente, ok? Então tenha sempre isso em mente. Você pode começar all-in-one e também você pode instalar com 2 camadas. Então, se você conseguiu mais um servidor, você separa. E qual que é a vantagem disso? Você consegue escalar o seu ambiente ali de forma horizontal. Por quê? Você consegue ter uma máquina para o banco de dados e essa máquina, por exemplo, ela ter uma característica de disco e CPU diferente da sua máquina do Zabbix Server, porque o banco de dados nós vamos ter muita leitura escrita. Como a gente vai ter muita leitura escrita, então é importante que nós tenhamos disco específico para isso. Por exemplo, no mínimo um disco SSD. Ah, não consigo ter um SSD, então um disco de 15K, porque você tem mais volume de leitura escrita. Já no caso do Zabbix Server, do front-end, você vai precisar de mais memória, porque são processos executando, são usuários conectados ali no front-end, então você pode ter máquinas com características diferentes, e ao invés de você ter uma máquina, por exemplo, com 16 GB, aqui você já pode separar. Coloca, por exemplo, 12 GB no banco, ou 6 no banco, 6 no Zabbix Server, e você começa a separar a sua arquitetura para você também tirar um pouco da carga. E outra, se uma máquina cair, não para tudo. Tá? E Robert, como que eu faço a migração do ambiente all-in-one? Então, como que eu faço a migração do ambiente all-in-one para um ambiente de 2 camadas? Simples. Sempre que você tiver essa estrutura all-in-one, o que você vai fazer? Você deixa o banco de dados onde ele está, deixa a máquina do banco de dados na original, ok? E aí você vai lá para o serviço do Zabbix Server, para o serviço do front-end, sobe esses serviços, instala ele novamente na sua nova máquina, aí você vai no arquivo de configuração e você altera o endereço IP do banco de dados. Alterou o arquivo no arquivo de configuração do Zabbix Server do front-end, pronto, você sobe esses serviços, eles já vão se conectar e maravilha, agora você tem 2 máquinas. Então é bem simples, é bem tranquilo a gente começar dessa forma aqui. Tá? E aí nós temos também a instalação em 3 camadas. E aí quando a gente tem 3 camadas, a gente tem um ambiente ideal. Então aqui na J3CP, todos os nossos projetos a gente faz esse tipo de instalação. No mínimo 3 camadas, se a gente estiver utilizando instalação convencional nos servidores. Robert, como assim? Vocês vão ver que a gente tem outras não, nós temos 5 tipos de instalação, né? 5 formas de instalar os Zabbix, mas esse aqui é específico, é quando a gente instala padrãozão lá direto no SO. Então a gente vai ter uma máquina para o front-end, uma máquina para o banco de dados e uma máquina também para o nosso Zabbix Server. No meu slide aqui está até errado, vamos corrigir ao vivo aqui já, ó, olha só. Então nós temos aqui então 3 máquinas, um front-end, um banco de dados e um Zabbix Server. Então, dessa forma aqui, a gente consegue ter a nossa arquitetura em 3 camadas, um servidor cada um com a sua responsabilidade. E aqui a gente pode ter, por exemplo, um banco com 6 GB, um Zabbix Server ali com mais 6 GB ou 4 GB, dá para começar com 4 GB tranquilo, e um front-end com 4 GB. Então, você tem todo o acesso ali dividido. Então, olha só, quem for acessar o front-end, acessa uma máquina que é a do front-end. E aí, as coletas de dados, a detecção de problemas, gerenciamento de eventos, notificações, tudo que é parte de inteligência dos Zabbix, ela vai ter uma máquina dedicada, então não vai ter concorrência de processos, não vai ter nada que impacte, por exemplo, o funcionamento. Então, por isso que a gente recomenda sempre instalar em 3 camadas nos nossos projetos. Maravilha? Então aqui nós estamos falando essa arquitetura inicial, não estamos falando de desastre recovery, de alta disponibilidade, nada. Estou falando da arquitetura inicial para você começar com os Zabbix. Beleza? Claro até aqui? Perfeito. Vamos ver como é que está aqui a interação da galera. Show de bola. Olha só. Vamos lá. Quem tiver no YouTube, quem tiver no LinkedIn, quem tiver no Facebook, já deixa aí o seu like, se você está gostando. Compartilha, porque às vezes alguém que eu não conheço, que está com essas dificuldades em Zabbix, seria importante, alguém do seu time, porque não adianta só você estudar e seu time não entender aquilo que você fala, né? Então compartilha com a galera do seu time também, compartilha aí no seu LinkedIn para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente consiga alcançar mais pessoas para estar compartilhando esse conhecimento, tá bom? Maravilha. Então falamos agora
né, falamos sobre os componentes dos Zabbix e suas responsabilidades, falamos sobre a arquitetura de instalação all-in-one, 2 camadas e 3 camadas, e agora nós vamos falar sobre tipos de instalação, tá? Quando a gente está falando de instalação dos Zabbix, instalar os Zabbix, nós temos 5 formas de instalar. Muita gente não conhece, eu quero que vocês compartilhem comigo aqui, ó. Interajam comigo, na verdade. Dessas 5 maneiras de instalar os Zabbix, vocês não conheciam alguma delas? Se você não conhecia alguma delas, coloca 1. Se você já conhecia todas, coloque 2. Tá? Eu vou explicar cada uma delas, então. Nós temos 5 maneiras de instalar os Zabbix. Pacotes oficiais, compilando o código-fonte, utilizando imagens em cloud, utilizando imagens Docker ou utilizando o Virtual Appliance. Beleza? Maravilha. Show. Olha só, a galera não conhecia. Bacana. Então já tá valendo a pena aqui esse conteúdo. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas maneiras de instalar os Zabbix, né? Nós temos aqui pacote oficial. Para quem não sabe, esse print aqui que eu tirei, zabbix.com/download, tá? zabbix.com/download. E nesse cara aqui você consegue ter todas as informações. Então vamos falar sobre os pacotes oficiais, né? Pacotes oficiais, o que é o pacote oficial, como que eu instalo, como é que funciona? O pacote oficial nada mais é do que a Zabbix foi lá, configurou os pacotes oficiais e disponibilizou para cada sistema operacional. Qual que é a vantagem desse cara? A vantagem é simples. É muito mais fácil você instalar o pacote oficial, é muito mais fácil você administrar o ambiente, é muito mais fácil você fazer uma atualização, você fazer um upgrade, você fazer um downgrade de versão, porque a única coisa que você precisa fazer é instalar um repositório e depois você executar os comandos ali para estar instalando, tá? Então vamos lá. Vou aqui no meu navegador, zabbix.com/download. Vocês todos conhecem aqui esse site. Vamos ver. Olha só, já começa aqui ó, com pacotes oficiais. Aqui no pacote oficial, você escolhe quais são... escolhe a versão que você quer, né? Robert, mas aqui só tem a 5.4, cadê a 5.2? Fica tranquilo que no final aqui dessa apresentação eu vou explicar sobre o ciclo de vida dos Zabbix, que é muito importante para vocês entenderem também, tá? Então o pacote oficial tem essas vantagens que eu comentei, é fácil de você instalar, é fácil de administrar, é fácil de fazer atualização, é fácil de fazer downgrade. O único problema é, como o pacote está instalado na máquina, se alguém for lá na sua máquina e der um apt-get update, der um yum install update, o yum update, ele vai atualizar todos os pacotes e às vezes ele vai subir para uma versão que tem algum bug e você está esperando algo novo. Por exemplo, você tem ali 5.4.1, ele atualiza para 5.4.2 que acabou de sair e tem um pequeno bug ali. Mas, da mesma forma que é fácil, né, que tem essa desvantagem, você simplesmente consegue ir lá e fazer o downgrade. Então, você não vai ter nenhum tipo de problema, né? Então, como que seria o passo a passo da instalação? Basicamente, você escolhe a versão, você escolhe o sistema operacional disponível que você quer, né? Olha só, eu quero MySQL com Nginx aqui. Beleza, ele vai trazer os comandos para mim, né? Então, o que eu faço? Primeiro eu instalo o repositório, aí eu instalo o Zabbix Server Frontend Agent, aí eu crio o banco de dados, ou seja, você precisa ter o banco de dados instalado, você faz a primeira carga ali no banco de dados, depois você configura, né, o arquivo de configuração do Zabbix Server, nesse caso você vai alterar somente o password, porque quando a Zabbix, olha só, por isso que é importante você entender a arquitetura de instalação. Quando o Zabbix ele está demonstrando aqui na documentação, ele está considerando aquela instalação all-in-one, ou seja, tudo na mesma máquina. Beleza? Está considerando isso daqui. Perfeito. Tá? Então ele faz o start dos serviços e processos e assim por diante. Então essa é uma forma de fazer a instalação. Nós vamos fazer uma live aqui também fazendo a instalação dos Zabbix dentro do Debian, né? Utilizando o Debian. Beleza? Perfeito. Então temos aqui a parte de pacotes oficiais, tá? E aí nós temos também com código fonte. Robert, mas por que você não seguiu aqui, né? Zabbix Cloud, Containers, Appliance, depois o Source? Porque eu quero falar os dois mais comum para quem ainda não conhece Container, né? Mas as duas formas mais comuns de instalação do Zabbix é através do pacote oficial, né? Então você espera o Zabbix liberar aquele pacote para o sistema operacional e você faz a instalação dele. E aí nós temos o Source. O Source é o quê? Você vai compilar o código fonte. Então você vai fazer o download ali do repositório no Git e vai dar os comandos necessários para compilar e instalar. Robert, por que alguém iria compilar, né, o Zabbix Source? Primeiro, para testar uma versão que a Zabbix ainda não disponibilizou, por exemplo, o pacote oficial. Segundo, porque quando você faz a instalação via Zabbix Source, você consegue definir quais são as funcionalidades que irão
iniciar junto com o Zabbix Server. Então, se eu vou iniciar o monitoramento do ODBC, o IPMI, na prática, assim, você tirar ou não essas funcionalidades não vai fazer tanta diferença de performance. Basicamente, eu diria que não faz diferença nenhuma, né? Porque hoje as máquinas já são muito mais rápidas, a gente tem mais CPU e memória disponível no nosso ambiente, então é bem tranquilo. Tipo, é uma economia irrisória, tá? Porém, no Zabbix Source você tem a vantagem de você controlar quando vai ser atualizado ou não, né? Então, se alguém for lá na máquina e der um apt-get update, ou apt-update, um update, lá o comando de atualização que está no seu sistema operacional, ele não vai atualizar. E aí, por esse lado, ele traz uma desvantagem, né? Ele torna mais complexa a administração, porque caso você precise fazer um simples upgrade, você precisa baixar o repositório, né? Compilar tudo novamente, e aí sim você consegue fazer o upgrade. E tem um ponto importantíssimo. O Zabbix, ele tem alguns pré-requisitos. Pré-requisitos de bibliotecas, pré-requisitos de utilitário, sistema operacional. E quando você instala via pacote, eu não comentei, mas já aproveitando para comentar agora, quando você instala via pacote, todos esses pré-requisitos eles são instalados de forma automática. Agora, quando você instala via Source, você precisa instalar tudo manual. Então, você precisa criar o usuário manual, você precisa instalar lá as bibliotecas do PHP, você precisa instalar as bibliotecas do SNMP, do ODBC, tudo você precisa estar instalando. Quando você instala via pacote, não. Via Source, você precisa instalar na mão, tá? Então, torna-se um ambiente um pouco mais complexo, um pouco mais trabalhoso. Robert, qual que vocês utilizam? Nós utilizamos via pacote. Não tem nenhum problema, ambientes grandes sobem via pacote, então é bem tranquilo. Beleza? Claro até aqui para todos vocês? Maravilha, vamos lá, mais uma forma de instalação, e aqui nós temos então as imagens cloud. O que é imagem cloud? É um novo formato que a Zabbix disponibiliza em parceria com grandes players do mercado aí que oferecem esse serviço de cloud, e a gente já tem as imagens prontas, né? Então nós temos ali a AWS, nós temos Microsoft Azure, nós temos Google Cloud, nós temos DigitalOcean, e nós temos Linode, Oracle Cloud, Red Hat OpenShift e esse Yandex Cloud. Qual que é a vantagem disso? Com um clique você tem a sua máquina toda provisionada, tudo instalado para você. Qual que é a desvantagem? Você não tem o suporte, por exemplo, subir na DigitalOcean. É o DigitalOcean que vai me ajudar se o Zabbix cair? Não, não é o DigitalOcean. Você vai ter que ter um contrato de suporte com a Zabbix ali, ou você mesmo ser o seu suporte para você fazer as configurações e assim por diante, né? Vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, se eu escolho aqui Zabbix Cloud, né? Você escolhe o Zabbix Cloud e clica aqui em DigitalOcean. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, o que a gente vai instalar? Quais são as versões que nós temos? Olha só, os pacotes que estão incluídos. 5.06. Aí entra um pouco de desvantagem, né? Ó, Zabbix Server, Web, Agent, tal. Ó, só com MySQL. Se eu quiser com Postgre, não tem, por exemplo. Não tem pronto aqui para para DigitalOcean. Aí você tem que vir aqui, ó, Create Zabbix Droplet, ele vai criar a estrutura para você. Porém, você fica restrito, né? Nesse caso aqui, ó, Web, aí a gente consegue ver na descrição, ele está usando de anexo Apache, mas, por exemplo, só com MySQL. Se eu quiser utilizar Postgre, não dá. Então, a gente precisa ter em mente isso daqui, que você vai ter algumas restrições. Inclusive, tá? Inclusive, restrição de versão, né? Se a gente vê, hoje, o Zabbix, ele tá na 5.0, então, Zabbix Release Notes. Vamos olhar aqui, ó. Hoje o Zabbix está em que versão? 5.0.14. E aqui na DigitalOcean está na 5.016. Então você tem essa limitação de tempo, né? De quando que foi disponibilizado essa imagem cloud. Então eu particularmente não gosto, eu particularmente não conheço nenhum cliente nosso que utilize. Se alguém utilizar esse formato aqui, compartilha conosco, a gente pode até bater um papo para trocar figurinhas e compartilhar com a galera como que é a experiência utilizando nesse formato. Beleza? Maravilha. E aí nós temos aqui também imagens em Docker, né? Então, modernidade. O Docker é uma nova abordagem de a gente estar instalando o Zabbix Server e a gente utilizando ali essas imagens Docker e com algum orquestrador de container, seja um DocSwarm, seja um Kubernetes ou qualquer outro, a gente consegue prover um ambiente escalável e também prover um ambiente com alta disponibilidade. Por que alta disponibilidade? O conceito básico de Docker é que os containers eles são efêmeros, ou seja, todo container nasce para morrer.
tá? Então, tudo que ele precisa para ser executado, versão do sistema operacional, bibliotecas, pacote, arquivos, scripts, tudo já está na imagem. Caso aconteça algum incidente, aquele de algum erro, o serviço pare, o que vai acontecer? Esse container vai morrer e ele vai criar um outro novamente. Então, já teve cenários onde eu fiz a implementação dos Zabbix utilizando Docker, orquestrando com Docker Swarm, e eu saí no final de semana, na sexta-feira, vim para casa do cliente tranquilo. Volto para o cliente presencialmente na terça-feira, não na segunda, e o Zabbix está funcionando normalmente, mas o time de operação falou, Robert, uma das máquinas do Zabbix, ela tá fora, tá down, mas não afetou o serviço, ou seja, uma das máquinas ficou indisponível e o Docker ali, a orquestração de containers conseguiu falar, olha, agora esse serviço sobe nessa outra máquina que ela está disponível e continua rodando, tudo funcionando, tá? Então, uma nova abordagem, uma abordagem mais moderna, onde a gente pode estar subindo o nosso ambiente. Funciona muito bem em produção, isso facilita também para você fazer o deploy desse ambiente para criar um laboratório. Então, você pode ter vários containers ali com o Zabbix 5, o Zabbix 4, o Zabbix 5.2, 5.4 e assim por diante. Tá? Ponto negativo às vezes é que hoje não, dá bem mais rápido, né? Mas em determinadas situações você precisa aguardar um pouquinho, às vezes acabou de sair a 5.4, a imagem ainda não está 100%, mas em uma semaninha a 5.4 já está com a imagem rodando 100%, e aí você consegue subir ali, então não tem nenhum tipo de problema, tá? O hoje de sair a 5.4 foi só um exemplo, beleza, turma? Maravilha, então temos aqui imagem Docker e temos Virtual Appliance. Isso daqui é interessante. Por quê? Você vê o Virtual Appliance, é uma máquina pronta, tá? Então você tem uma imagem ali, pode ser ISO, pode ser um VMX, pode ser um UVF, pode ser um FD, agora esqueci, VHD, né? Microsoft Hyper-V é VHD. Pode ser um VHD ali para o Hyper-V, ou pode ser um ponto .raw ali para o KVM, Parallels, QEMU e VirtualBox, Zen e assim por diante, ou o ponto QCOL2, né? Algo nesse sentido. O que significa isso? É você ter um pacote com a instalação dos Zabbix pronta. É como se fosse uma imagem Docker, só que voltada para virtualização. Só que o ponto importante dos pacotes é o seguinte, eles não são utilizados, tá? Não é recomendado que você utilize esses caras em produção. Virtual Appliance deve ser utilizado somente para laboratório, somente para você testar uma funcionalidade. Então imagina que você tem na sua máquina ali um VirtualBox, você quer subir rapidinho a 5.4 para testar alguma coisa, você testa e sai fora. Não utilize Zabbix Appliance em ambiente de produção. O Virtual Appliance é feito somente para a gente fazer testes, para a gente homologar, não é para usar em produção. Beleza? Maravilha? Então essas são as 5 formas de a gente estar fazendo a instalação do nosso ambiente Zabbix, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida dos Zabbix, né? Isso aqui para a gente estar encerrando o nosso bate-papo, nós temos o ciclo de vida dos Zabbix, onde é o seguinte, a cada 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, a Zabbix lançará, né? Então a cada 18 meses a Zabbix faz um lançamento. E nós temos duas versões, nós temos a versão LTS e nós temos as versões Standard, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a LTS. LTS significa Long Term Support, tá até escrito errado aqui, tá o inglês com o português, já vamos acertar então. Long Term Support, né? Maravilha, então nós temos aqui a nossa LTS, que seria, por exemplo, a versão 4.0, a versão 5.0, a 6.0 e assim por diante. Essas versões ela tem um suporte estendido, ou seja, tem um suporte durante 5 anos, tá? Robert, mas eu não tenho um contrato com a Zabbixia, tá? Beleza, mas eu não estou falando só de contrato com a Zabbixia, eu estou falando no sentido de suporte aconteceu algum problema? Eu tenho um patch, um pacote de atualização, tem um bug, tem alguma questão de segurança, eu tenho um pacote de atualização que vai me dar segurança para mim atualizar o ambiente, né? Então, se a gente ver aqui, ó, esse link que eu abri aqui para vocês, nós temos o seguinte, ó, nós temos 5.014, 5.4.2, tá? Isso significa que são versões que trazem alguma correção. A gente vai falar já sobre isso, beleza? Mas vamos entender aqui, ó. Então, suporte durante 5 anos, são 3 anos, né, para questões gerais, críticas e de segurança, e mais 2 anos somente para questões críticas e de segurança. Então, por exemplo, se você tem ali a 3.0, ela já não tem mais suporte, já acabou esses 5 anos. Agora nós temos a 4.0 e a 5.0. Beleza? Nós temos as versões Standard, né? Nessa versão Standard nós temos então, são as versões
4.2, 4.4, 5.2, 5.4 são essas versões quebradas, digamos assim, que elas recebem as novas funcionalidades para testando. Vai ser uma versão nova, uma funcionalidade nova lá na 6.0. Mas antes de sair na 6.0, a Zabbix já vai liberando nessas versões standard para já ir testando o comportamento e assim por diante, ok? Ela tem um suporte durante 6 meses para problemas gerais, críticos de segurança e 1 mês adicional após o lançamento da próxima versão para problemas críticos de segurança. Ou seja, 4.4 dura somente 6 meses. Quando sair a 5.0, acabou 4.4. Quando sair a 5.2, a 5.0 continua porque é uma LTS. Aí quando sai a 5.4, a 5.2 morre. Por isso que quando a gente vê aqui, ó, Zabbix Cloud Images, não, aqui ó, pacotes, a gente vê o seguinte, que nós não temos a 5.2. Por quê? Porque ela não tem mais suporte. Saiu a 5.4, já era, tá? Maravilha. Vamos ver o que nós temos aqui. Um pouquinho desse ciclo de vida aqui que a gente encontra no próprio site da Zabbix, né? Então nós temos aqui, ó, LTS Release X, LTS Release X mais 1 ano e meio, tá? Então nós temos aqui, ó, começa com uma 5.0, por exemplo, 6 meses depois sai a 5.2, 6 meses depois sai a 5.4 e aí depois já vem a 6.0. É nesse momento que nós estamos vivendo agora, tá? Então a cada 6 meses ali acontece um lançamento. E aí como é que funciona esse ciclo de lançamento da versão Standard e da versão LTS? Olha só, versão Standard, produção aproximadamente 6 meses, full suporte por 6 meses, depois mais 1 mês, tá? Então basicamente ali 3 meses no total. Já o ciclo de lançamento da versão LTS, nós temos aqui, ó, lançou a LTS, beleza? Temos o suporte por 3 anos e depois mais um suporte limitado por 2 anos ali. Para vocês até aqui? Perfeito. E aí nós temos ainda dentro do ciclo de vida dos Zabbix, nós temos o Major e o Minor Release, né? Então nós temos ali a 4.4, essa 4.4, 5.0, 5.2, 5.4, tudo que é os 2 números primeiros de versão dos Zabbix é conhecido como Major Release, tá? Esses caras, eles recebem as novas funcionalidades para que a comunidade, todo mundo comece a testar. Quando a gente tem 4.032, 5.013, 5.2.7, 5.4.2, isso se chama Minor Release, tá? Geralmente contém somente correção de bugs. Então, quando a gente tem uma nova... um novo número ali, um terceiro número, um novo update dele, né? Então nós temos aqui, por exemplo, na 5.0, que é a LTS no momento, nós temos na 5.013. Essa 5.013, geralmente ela traz uma correção de bug. Como que eu faço para saber isso? Você vai nas notas de lançamento, ó, já tem aqui, ó, 5.014, saiu dia 16 de julho. Então, essa cara traz o seguinte, ó, uma nova feature e melhorias, então adiciona o template Systemd no Zabbix Agent, adiciona o template Big IP, adiciona o template Grid Game JMX. Beleza, quais são os bugs que foram corrigidos? E aqui nós temos todos os bugs, olha só, Fix Subject, tá? Fix Host Get, olha só, o Select Tags, quando a gente vai chamar ali a API, suporte ao IPv6, tá? Para executar ali o Zabbix Agent 2, a parte de problema, então toda a parte de correção de problema que foi aberto por algum incidente dentro da Zabbix, então nós temos esse ZBX aqui, a numeração, é alguma issue, então ela é corrigida, tá? Então dessa forma aqui que funciona esse ciclo de vida. Beleza? Claro para todos vocês? Então era esse conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês. Né, para falar um pouquinho então sobre tudo que vem por trás da instalação dos Zabbix dentro de um projeto. Vou começar com a 5.4. Por quê? Você precisa de alguma funcionalidade? Não, não preciso. Vou começar com a 5.0. Por quê? Você tem suporte oficial das Zabbix? Porque o suporte oficial das Zabbix, ele dá suporte somente na LTS, né? Então, eu não tenho suporte nas Zabbix da 5.4, por exemplo. Tá? Mas eu tenho um suporte desses pacotes. Com que frequência eu consigo fazer o upgrade no meu ambiente? Será que você tem um ambiente muito grande que você consegue ficar atualizando a cada 6 meses? Tem cenários aqui que para a gente testar todas as funcionalidades e todas as integrações demoram de 6 a 8 meses. Então a gente não consegue fazer atualização a cada 6 meses. Então não vamos colocar uma versão num ambiente grande. Então a versão LTS ela é utilizada ali para ambientes grandes, ambientes complexos. É sempre recomendado utilizar o que? Essa versão LTS. Mesmo que você perca algumas funcionalidades, você está garantido. Você não precisa ficar atualizando tudo a cada 6 meses ali. Beleza? Tá claro para todos vocês?
Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me preparei aqui para trazer um conteúdo de altíssima qualidade, para que tire todas as dúvidas referente à instalação dos Zabbix. Não seja somente mais aquele conteúdo de como instalar os Zabbix. Vai lá, linha de comando, isso aí qualquer um faz. Isso aí a gente pode seguir a documentação. Eu quero que vocês realmente sejam um profissional estratégico, sejam profissionais que pensem fora da caixa, tá? Monitoramento não tem fórmula mágica. É metodologia, é estratégia e é aplicação de tudo isso dentro do seu ambiente. Beleza, turma? Dúvidas? Dúvidas? Vamos aguardar aqui, tem um delayzinho aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui pelo celular também no YouTube. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem algum comentário. Se tem alguma pergunta, eu fico à disposição. Se não tiver, nós encerramos. Muito bom, show, parabéns. Excelente, turma, excelente. Muito bom que vocês gostaram. Fico muito feliz realmente em estar compartilhando todo esse conteúdo com vocês, tá? E é isso. Então, novamente, nós temos aqui, quem quiser participar, quem quiser saber mais sobre Zabbix, faça a sua inscrição para a jornada no monitoramento. Dessa vez vai ser ao vivo. Vai ser muito louco, uma experiência bem bacana. A gente está preparando muita coisa legal. Hoje mesmo eu estava montando uns cabos de rede aqui, 50 metros de cabo de rede, para a gente já não ter nenhum tipo de surpresa. Beleza? Então, link aqui nos comentários. Vou deixar aqui novamente o link para inscrição na jornada no monitoramento. E é isso. Bom, se tem previsão para a versão 6.0, cara, a previsão para a versão 6.0, ela, de acordo com o nosso ciclo de vida aqui, ó, de acordo com o nosso ciclo de vida dos Zabbix, vamos ver aqui, quando saiu a 5.4? 5.4, 14 de maio, tá? 14 de maio é lançada a 5.40. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, praticamente ali em novembro, dezembro, deve estar saindo a 6.0, se não tiver, né, nenhum tipo de atraso, se não tiver nenhum tipo de problema, tá? Se as Zabbix não atrasar, em novembro, em dezembro, já sai essa atualização. Beleza? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Vejo então vocês. Olha só, tem mais perguntas aqui. Olha só, o Egon. Vamos lá. E se vocês, se tiver, vocês vão oferecer um curso nessa nova versão para quem já é aluno da 5.0, vai ser um upgrade com valor diferenciado? Sim, nós já vamos pensar num valor aqui simbólico, tá? Só para cobrir custos de plataforma, essas coisas, mas quem já é nosso aluno vai ter um valor bem diferenciado, tá? Porque na 6.0, inclusive, o valor dos nossos cursos vão sofrer reajustes, beleza? Então, é isso, turma. Mais uma live de aquecimento aí para a jornada no monitoramento. Espero que vocês tenham gostado. À noite tem mais, eu vou compartilhar já com vocês o tema, tá? Vejo vocês na próxima live, no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Corre lá no Instagram, manda um direct pra gente que a gente vai estar ajudando vocês. Valeu!